e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saiu. Enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, aquele que é conhecido como Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e os irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Verso 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado, não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, apresentando no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele, não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Vamos orar ao Senhor? Pai, diante da tua santa presença nós aqui nos colocamos. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua graça e seu perdão. Provoca em nós, Senhor, arrependimento e fé para a vida. Que nós possamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, olhando para ti somente. Ó Deus, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, e com a edificação que o Senhor tem para o seu povo, é o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém. Queridos, se você puder imaginar essa cena que acontece aqui em Atos, chega a ser até uma cena engraçada. Imagine comigo, Pedro aparece como um fantasma, a moça olha para Pedro
sai agitada, deixa Pedro preso lá do lado de fora, chega dentro do local onde estavam orando e diz assim: eu vi Pedro, ele está lá fora. E as pessoas olham e falam: você está enlouquecida, você está enganada. E enquanto isso, Pedro lá fora batendo no portão. Você já viveu alguma situação na sua caminhada de fé, ou você tem vivido alguma situação na sua vida que nem você mesmo acredita que Deus pode fazer? Se você ainda não passou por isso, certamente em algum momento você vai passar. Isso é algo inerente à vida, de você olhar para aquela situação e dizer: não, eu sei que Deus é poderoso, Deus é grandioso, mas isso aqui, a incredulidade toma conta do ser, a indisposição da fé ganha lugar, e por vezes ficamos desanimados e entristecidos. Eu imagino que estes irmãos estavam orando ali e oravam por Pedro, por tudo aquilo que havia acontecido com ele. Mas note bem, ao que parece, ainda que eles estivessem em uma matéria de fé, em um meio de graça que é a oração, eles estavam descrentes de tal milagre que poderia ser vivido. Por isso, à guisa de introdução, eu gostaria que você pensasse como uma imagem no seu ser aquilo que Deus pode fazer, até mesmo infinitamente mais do que você pediu ou pensou. De repente, a salvação do seu coração incrédulo, de repente, é a sua vivência de fé firme e constante na presença de Jesus. Nós servimos o Deus que é conhecido como Deus do impossível. Pois bem, o propósito de Lucas neste capítulo tem como propósito mostrar a expansão soberana do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Essa expansão desde Jerusalém até os confins da terra. Nós falamos que alguns aspectos escatológicos é visto em Atos, assim como em Apocalipse. Enquanto em Apocalipse Deus é visto como aquele que sustenta, Jesus é visto como aquele que sustenta a igreja, em Atos Jesus é visto como aquele que guia a igreja em um plano de expansão. Com isso nós vemos a soberania de Deus, em que as coisas não estão acontecendo na cristandade, na espiritualidade, na vivência de fé aleatoriamente. Existe um Deus regendo e conduzindo a história para o seu cumprimento. Então Atos 12 aqui funciona como um ponto de transição no livro. Neste capítulo nós observamos algumas questões importantes, que é a intensificação de perseguição contra a igreja, lembrando que a igreja já tinha passado perseguição e dificuldade com os de dentro, ela já tinha enfrentado perseguição e dificuldade com os de fora. Lembre-se que dificuldades e perseguições e problemas com os de dentro, quando a gente lembra de Ananias e Safiras no capítulo 5, dificuldades e perseguições com os de fora, quando olhamos, por exemplo, quando os judeus perseguem, e ali houve grande perseguição depois da morte de Estevão. E agora a gente percebe uma intensificação por parte de Roma contra a igreja em Jerusalém. Com isso nós percebemos a intervenção soberana de Deus, libertando Pedro,
Nós vemos também o julgamento divino sobre Herodes. E ao final do capítulo nós percebemos que soberanamente, eficazmente, eloquentemente, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nenhum poder humano poderia impedir o avanço do reino de Deus. Nós estamos servindo e andando com Deus do impossível. Em um dos comentários de Calvino ele vai dizer o seguinte: Lucas mostra aqui que, embora os inimigos da igreja pareçam triunfar por um tempo, Deus finalmente manifesta que Ele mesmo governa a causa do seu povo. Aí eu te pergunto, amada e querida igreja, nesta manhã, o que é impossível para Deus? O que Deus não pode fazer? Este Deus que nós cantamos e reconhecemos a sua soberania, olhe agora para o seu ser, para a sua alma. Nós podemos ver o reflexo da verdade bíblica: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Do verso de 1 a 12, ele vai trazer o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Aqui nós temos o primeiro discípulo a ser martirizado. Ele governava a Judéia sob a autoridade de Cláudio Agripa. Procurava ganhar apoio político dos judeus e por isso ele decidiu maltratar. E aqui o evangelista ele é específico e me chamou a atenção essa palavra: prender alguns da igreja para os maltratar. Ora, na nossa vivência de fé, na nossa peregrinação rumo à cidade celestial, os intentos do inimigo, e nós temos alguns inimigos nesta era presente, quando olhamos para a Escritura. Logicamente, quando a Bíblia diz o diabo, vosso adversário, ele é um inimigo. O pecado, a carne, inimigos estes que muitas vezes nos fazem ser tidos e vivermos como maltratados. Tiago aqui, ele é o primeiro apóstolo martirizado. Isso mostra algo importante: Deus nem sempre livra seus servos da morte, mas sempre cumpre o seu propósito soberano. Ora, queridos, de repente passaremos ao fio da espada, mas não passaremos pela ira vindoura. Homens foram martirizados, homens foram maltratados. Ainda hoje nós pegamos dentro do aspecto do corpo da igreja irmãos em sua vivência sendo maltratados, sendo perseguidos, sendo afrontados, lágrimas sendo derramadas, sangue sendo derramados. É perseguição dos de dentro, é perseguição dos de fora, é problemas que nos rodeiam por conta da nossa fé em Cristo Jesus. Podemos passar por tudo isso, mas não experimentaremos a ira vindoura preparado para os ímpios e os seguidores de Satanás. Essa palavra é uma palavra de alento, ao mesmo tempo uma promessa linda, que ainda que necessitados, enfraquecidos, ainda que turbados, seremos guardados eternamente em nosso Deus. Você ainda se apoia a essa promessa?
Ou de acordo com que você passa as coisas e as questões dessa vida, você se desespera a tal ponto que você não se lembra de lindas promessas nas Escrituras que diz: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, Ele é aquele que sustenta o seu povo, Ele é aquele que guarda o seu povo, ainda que diante de tantas aflições, o nosso fim é estarmos com o nosso Senhor Jesus, aquele que enxuga as nossas lágrimas e nos guarda nele eternamente. Não podemos perder a esperança, não podemos olhar de tal forma para as aflições e os maus tratos da vida cristã e nos esquecermos de doces promessas que o nosso Senhor Jesus, quando Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, essa promessa é aquela que mesma que o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, Ele ora dizendo: livra-os do mundo. Não somente estes, mas aqueles também que irão crer em mim. Essa promessa se alarga, se expande, porque Ele é aquele que cuida da sua igreja, Ele é aquele que cuida do seu povo, Ele é aquele que sustenta os seus. E ainda que passemos por situações e condições, Ele nos guarda da ira vindoura preparada para o mundo. Ora, querido, isso é muito mais do que qualquer palavra de um coach. É muito mais do que qualquer palavra de daqueles que quer trazer movimentos. É promessa de Deus na Escritura. E diante desse cenário, percebemos que um cenário onde havia morte, o primeiro discípulo sendo martirizado, ele, diga-se de passagem, o intento aqui de maltratar, o intento do rei Herodes, ele maltrata por uma questão de vaidade, por uma questão, porque ele sabia que isso alegrava os judeus. As aflições, elas são diversas, irmãos. O povo de Deus é escarnecido e passa por tanta provação e aflição, muitas vezes por divertimento, para o escárnio e para a alegria de alguns. E dentro deste contexto, a igreja responde com mal, tratando mal com mal. Vamos perseguir Herodes e vamos tentar matar Herodes. É isso? A igreja, ela responde na força do próprio braço. O texto vai dizer, olhe para a sua Bíblia lá no verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja responde com oração. Ei, olha aqui para mim. Eu não sei o que você tem passado, as aflições que você tem vivido na sua caminhada, na sua peregrinação, mas uma resposta apropriada é oração. Eu sei que no nosso tempo alguns não gostam de ouvir isso, que essa matéria, na verdade, para alguns já caíram em desuso, infelizmente. Tem uma coisa que me chama a atenção nos pentecostais. A gente geralmente fala daquele afã mais emocional, mas se tem uma coisa que o pentecostal faz é orar, irmãos. Não é mesmo? Pentecostal ora, irmãos, e não ora pouco não. O bem da verdade, que a despeito de quem ora ou não, oração representa e simboliza dependência.
é sua comunhão com Deus. Existe até alguns teólogos que dizem que quando você ora, você não muda Deus, mas Deus, Ele muda você. A Bíblia diz que Jesus, enquanto as multidões lhe seguiam para ouvi-lo, ele se retirava para lugares ermos para orar. Qual o pregador que não quer uma plateia, que não quer ali ouvintes? Diz que Jesus se retirava para os lugares ermos. Jesus ora na escolha dos 12. Jesus ora na cruz. Jesus intercede por Pedro quando esse foi requerido para ser peneirado. A vida discipular de Jesus era Jesus se retirando em uma vida de comunhão com Deus Pai. E essa igreja, respondendo aquilo que é dito no primeiro capítulo de Atos, diante daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, eles se apegam à oração. Pedro estava guardado no cárcere. Aqui a gente tem algumas questões para colocar paralelamente. Havia o poder político, mas o poder espiritual. Você de repente está passando por um processo na sua vida, de esfera administrativa ou o que quer que seja, humana, um mau relatório, um ruim resultado. Existe algo espiritual envolvido. Havia o poder político em todo esse cenário de maltratar e de perseguir, de morte, mas havia o poder espiritual. Havia prisão, mas havia oração. O que tem te prendido? O que tem sido como uma bola de ferro nos seus pés, que você já tem caminhado tanto tempo e parece que não consegue ficar livre disso? De repente você está em um cárcere espiritual, e de repente seja o momento oportuno para se voltar inteiramente para Deus, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor da sua vida e seu Salvador, e respondendo à prisão, ao cárcere, com comunhão com Deus, assertivamente. O melhor lugar para estarmos em um ambiente de perseguição, afronta, é em oração, em comunhão com Deus. Havia Herodes, mas também havia igreja. Havia violência, mas havia dependência de Deus. Um teólogo que eu gosto muito diz assim, entre aspas: embora fossem fracos e impotentes diante de um rei, os crentes tinham um recurso mais forte: recorrer a Deus em oração. Igreja amada do nosso Senhor e Salvador Jesus, a oração da igreja, ela não é simbólica, ela é uma participação real na providência divina, porque o Senhor escuta a oração do seu povo, escuta a oração da sua igreja, daqueles que foram eleitos, daqueles que foram redimidos, daqueles que foram selados pelo Espírito Santo da promessa. E de repente vocês estão aqui vivendo e passando por situações. É o momento de se voltar para Deus em comunhão, em oração, não tendo a oração como uma matéria mecânica, mas de todo o coração se entregando e se lançando a Deus, fazendo conhecidas diante de Deus as vossas petições. A palavra de Deus diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e pela súplica, façais conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Apresente diante de Deus a libertação soberana de Pedro. Havia maus tratos, perseguição, havia igreja orando e sustentada na providência divina. E aqui nós vemos a questão da libertação soberana. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta que guardava o cárcere. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Aqui, queridos, era uma situação muito, mas muito complicada. Se vocês for olhar para os detalhes, Pedro estava numa situação quase que impossível mesmo, uma situação impossível. Ele estava entre dois soldados, preso com correntes e guardado por 4 escoltas. Herodes já pretendia executá-lo após a Páscoa. E quando olhamos essa situação, humanamente não havia saída. Mas eis que sobreveio um anjo do Senhor. O anjo, não Pedro, quebra as correntes, abre a porta, conduz Pedro para fora. Aqui nós vemos a soberania de Deus sobre os poderes humanos. Qual é a situação impossível que nós carregamos? Qual a situação tão complexa da vida? Será que até que ponto, diante dessas situações complexas, impossíveis, nós estamos tentando dar um jeitinho e resolver com a força do nosso braço? Esse texto, irmãos, ele é como um bálsamo, ele é como uma gota de paz, que revela que Deus, Ele tem todo o poder diante de toda e qualquer situação. Quando Deus decide libertar os seus servos, todos os guardas e portas se tornam inúteis. Os soldados são impotentes. As cadeias são impotentes. O poder político é impotente quando Deus intervém. Por isso eu sei que eu posso estar falando aqui nessa manhã com pessoas que estão em cadeias e prisões da alma, espiritualmente falando, ou em qualquer outro aspecto da vida há muito tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: para Deus nada é impossível. O poder humano se torna impotente. E aqui Lucas está mostrando que a expansão da igreja, o cumprimento do seu propósito, não está na força humana, mas no poder de Deus pelo Espírito. Existem pessoas que não conseguem se desvincular ou deixar certas práticas pecaminosas. Falta-lhe poder do Espírito. Às vezes de entender que não é na força do seu braço, não é na sua espiritualidade
potente, mas no poder do Espírito. A igreja em Atos, ela crescia e expandia no poder do Espírito. Na nossa vivência de fé, como igreja local, nós cresceremos no poder do Espírito, não baseado no pastor, naquilo que o pastor é, naquilo que ele faz, o quão forte ele é, o quão bom ele é, não, na riqueza e de inteligência e sabedoria dos líderes. Você não fará a obra de Deus de maneira que veja os frutos em você mesmo. Por isso que é o momento de nós nos voltarmos e dizer: Senhor, eu não tenho força, eu sou impotente. Assim como a igreja, e ali o Senhor mostra o seu poder, nós nos colocamos diante do Senhor e dependemos do Senhor. Diante disso tudo, a igreja no nosso mundo, ela vive de certa forma também sob pressões políticas e culturais. Mas nós vemos aqui que o reino de Deus não depende das estruturas do mundo, porque é o próprio Deus, o Criador, que conduz todas as coisas. Olhe para a sua Bíblia do verso 12, por gentileza, e falaremos até o 17. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, conhecido também como Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Só a guisa de introdução daquilo que nós vamos falar aqui. As pessoas estavam o que aqui? Congregadas e oravam. Isso aqui é uma defesa clara, tá, irmãos? Para aqueles que entendem de repente que não precisa congregar, que não precisa de igreja, ou que pode ser parte de uma mega church, mas na verdade você não é parte do corpo, você está ali numa mega church, apenas num depósito de gente. Note que aqui eles congregavam e oravam. Havia aquilo que nós conhecemos como meios de graça. O que são os meios de graça? Oração é um deles. E comunhão dos santos. Queridos, um lugar de segurança, um lugar de milagre, um lugar de bênção, é congregados com o nosso Senhor e Salvador Jesus, com o povo de Deus. Não negocie isso na sua vivência espiritual, se rendendo a um modismo. Seja parte do corpo, seja discipulado, seja pastoreado. Tenha vivência com os irmãos na fé, porque isso é saudável para a sua vida espiritual. Lembre-se que no céu é um povo reunido, é família de Deus. Por que não viver isso agora? Como que eu vou viver no céu se eu não vivo isso agora? Eles estavam congregados e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro tão alegre, ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Preste bem atenção aqui. Eu fico imaginando essa igreja chorando, orando, em lamento, porque a palavra diz que eles estavam orando na causa de Pedro. Queridos, o milagre, ele arrefece o coração. O milagre e a bênção do Senhor nos faz transbordar de alegria. O poder de Deus nos edifica a tal ponto que não podemos nos conter de alegria. Existia perseguição, maus trato, mas com o poder soberano do Senhor deu lugar à alegria. De repente, meu amado irmão e minha amada irmã, olhando aqui
para essa passagem e olhando essa alegria colocada, é exatamente isso que a comunhão de Deus faz conosco. Transforma o lamento em alegria, o pranto em cânticos, por mais que andemos em alguns vales. Só que nós observamos aqui que esta alegria também, dentro daquele contexto vivencial, deu lugar, de certa forma, à incredulidade. A igreja, ela fica surpresa diante do milagre. A igreja está reunida orando, e nós vemos aqui uma ironia do texto. Uma serva chamada Rode reconhece a voz de Pedro, mas os crentes não acreditam. A igreja orava por libertação, mas não esperava que Deus respondesse tão rapidamente. Assim é a nossa fraqueza, pedimos a Deus aquilo que dificilmente acreditamos que Ele fará. A igreja muitas vezes ela é sincera, a clamor, a devoção, a petição, mas ao mesmo tempo também fraca e por vezes incrédula. Essa dualidade da vida da fé que nós permeamos entre o já e ainda não, num contexto mais abrangente. Mesmo assim, mesmo diante da incredulidade, mesmo diante de uma sinceridade, Deus responde. E ali o cenário muda de situação. Acaba por aqui o texto. Se acabasse aqui, já não seria contento, já não seria magnífico. Mas só que nós precisamos entender uma coisa: tudo que Deus faz é completo. Quem era aquele que perseguia? Não era o poder político? Na figura de Herodes? Agora a gente percebe o juízo de Deus sobre Herodes, do verso 18 ao 23. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes procurou e, não achando, metendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Após o milagre de Pedro, Herodes executa os guardas, viaja para Cesareia. Ali ele poderia bater no peito e dizer: a situação de Pedro não deu bom. Pedro fugiu, desapareceu, mas eu já resolvi com aqueles que permitiram que isso acontecesse. Está tudo bem, vida que segue. Mas geralmente, irmãos, em situações de perseguições brutais, uma coisa que impera é o orgulho, a prepotência daqueles que atentam contra o povo de Deus. Bem da verdade, que toda essa ação de Herodes estava alicerçada em seu caráter soberbo, duro, vaidoso, orgulhoso. Nós vemos aqui em Herodes tudo aquilo que nós não podemos ver na igreja e no povo de Deus. Jesus é aquele que é conhecido como manso e humilde de coração. Então nós precisamos ser mansos e humildes de coração, porque nós seguimos a Jesus. A soberba, eu vou até sair um pouco aqui. A soberba não pode ser
uma característica: o orgulho de crentes regenerados em Cristo Jesus. O orgulho, a soberba precede a queda. E aqui é revelado, quando ele diz: é voz de Deus e não de homem. É revelado o pecado de Herodes. Ele aceita a glória que pertence somente a Deus. Por isso que não há lugar na vida cristã para o orgulho, para a vaidade, porque isso é tirar a glória de Deus. Quantos homens batem no peito e se diz grandes, poderosos, coisas que só Deus é. Ele aceita a glória que pertence somente a Deus. Então aqui se concretiza o juízo divino. Um anjo do Senhor, o mesmo anjo, o anjo que libertou Pedro, é aquele que manifesta juízo. E Herodes morre comido por vermes. Lucas mostra aqui que Deus não permitirá que a arrogância dos tiranos permaneçam impune. E isso revela aquilo que nós acreditamos em uma cosmovisão bíblica. Deus governa inclusive os reis da terra. E Lucas encerra com um triunfo inevitável. Ele encerra da seguinte forma: Pedro foi livre, e agora Pedro vive uma situação maravilhosa. Não está mais algemas. Ele encerra assim. Ele encerra dizendo assim: olha, o milagre foi poderoso. Eu acredito que nos nossos tempos, Felipe, atuais, se vivêssemos de maneira plena isso aqui que aconteceu, eu estou falando de maneira plena, o mesmo episódio, o que teria de pastor, ou de pessoas, ou de líderes batendo no peito e dizendo assim: a gente estava aqui, tinha gente preso, mas aí o milagre foi grande, Deus libertou, mandou o anjo. Eles dariam foco para o milagre. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que vocês andam por muitos lugares e conhecem até mesmo outros contextos de igreja. Em todo lugar que o foco está em uma maneira de pragmatismo nos resultados, é teologia de homem, carnal e anátema. Porque a glória é de Deus. E o propósito aqui, Lucas encerra dizendo: entretanto a palavra de Deus crescia e se... O foco não está no milagre, o foco não está naquilo que extraordinariamente acontece. Sim, Deus usou de meios extraordinários, mas o foco, porque o grande milagre é as boas novas, são as boas novas de salvação. O grande milagre é a palavra da verdade. Nós podemos ter o resultado que for, os meios que for, mas a palavra de Deus é que está aqui em voga, ela que dá o prumo, ela que está sendo observada. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nós vemos Herodes, mas vemos a palavra de Deus. Mata Tiago, o evangelho cresce. Prende Pedro, a igreja ora. Herodes recebe glória e é julgado e morre. E por fim, a palavra se multiplica. O maior milagre é aquilo que nós percebemos na nossa leitura pública da Escritura quando nós iniciamos o nosso culto. Quando diz assim, este é o maior milagre. Depois de ouvirdes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós poderíamos compartilhar muitos milagres, mas o grande milagre é aquilo que a palavra provoca: a vida, de uma vez mortos para a vida. E é por isso, amada igreja, que nós estamos aqui para celebrar a vida pela regeneração no nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos orar nesse momento. E eu encerro esse sermão com a mesma pergunta: o que é impossível para Deus? Deus é aquele que faz crescer, com riquezas de detalhe, o seu povo e a sua igreja. Dependa somente do Senhor. Arrependa-te nesta manhã, se volte totalmente para Deus, porque se tem algo que podemos levar dessa vida, é somente a vida que tivemos com o Senhor.